O tema do Via Justiça de hoje é a desapropriação, a função social da propriedade e a justa indenização. Participam do programa o desembargador Rogério Medeiros, da 14ª Câmara Civil do TJ de Minas Gerais, e a secretária de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais do Governo de Minas, Maria Tchely Simões Pires. Neste último bloco, nós vamos ver a visão das entidades de produtores e trabalhadores rurais de Minas Gerais sobre a desapropriação no campo, começando pela FETAENG, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura de Minas. O que bom seria que não precisasse, que os trabalhadores precisassem ficar muitos anos debaixo de um barraco de lona, esperando, né, a tão sonhado pedacinho de terra, mas enquanto a gente não tem mecanismo que avança esse processo, nós suportamos, os trabalhadores suportam. O INCRA tinha que ser mais ágil, mais rápido, né? O que bom seria que quando você indica uma área para ser vistoriada hoje, amanhã já tivesse uma equipe em campo para fazer vistoria dessa área, dessa propriedade, para ver se ela realmente dá para ser desapropriada. O INCRA ele é moroso nisso. O INCRA falta equipe de trabalho. Esse é outro problema sério, é uma deficiência, um ponto negativo, né, muito sério do INCRA. E agora a opinião da FAENG, a Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais. A terra, o imóvel rural, não deve ser um instrumento de reserva de valor. Isso significa dizer que nós não aceitamos que as terras rurais, que são instrumentos de produção de alimentos, sejam utilizadas exclusivamente para especulação imobiliária, para a guarda de dinheiro, na expectativa de uma valorização. A terra tem que ser produtiva, não resta dúvida, e esse é o entendimento da liderança da classe rural, não só de Minas, como do Brasil. Nós vemos um conflito entre as exigências do INCRA e as exigências dos órgãos ambientais. Por exemplo, há propriedades que mantêm ainda uma grande quantidade de florestas ou de matas, de áreas que não são aproveitadas porque os órgãos ambientais não licenciam essas áreas para desmate. Há um esforço de preservar, por parte dos órgãos ambientais, um esforço, uma tendência de negar o licenciamento e a autorização para desmatamento. Mas essa terra sendo desmatada, se ela vem a ser vistoriada pelo INCRA, o INCRA vai dar a propriedade como improdutiva. E dando-a como improdutiva, essa propriedade se transforma numa propriedade que não cumpre a função social estabelecida como obrigação pela Constituição Federal. Desembargador, qual é mais conflituosa, a desapropriação rural ou a desapropriação urbana? Eu acredito que, na visão do Judiciário, a desapropriação urbana seja mais conflituosa, porque a legislação da desapropriação da área rural para fins de reforma agrária, com a sua lei específica, que é a Lei Complementar 76 de 93, ela prevê um rito sumário que, uma vez decretado o interesse social para fins de reforma agrária pelo Executivo, o poder público já pode entrar naquela terra para fazer uma vistoria, uma avaliação detalhada. E uma vez realizado esse procedimento, não havendo o consenso com o proprietário daquela área, a União ingressa na Justiça, a Justiça Federal, e imediatamente já pode obter a emissão na posse, né? Então, esse rito sumário faz com que até o proprietário tenha uma tendência já a partir para um acordo, né? Ao passo que a desapropriação urbana tende a ser mais conflituosa, até porque não há essa previsão sumária de uma avaliação prévia, e acaba que o poder público, em muitos casos, faz uma oferta subavaliada, e o litígio é inevitável. E o litígio é demorado, vai ter que fazer a perícia, né? E aquela discórdia toda, os detalhes todos do que vai ser indenizado, é um processo lento e demorado. Entra na questão da avaliação, que parece que é o nogórdio da questão, não é? É o nogórdio da questão. Mas eu queria falar um pouco dessa questão do conflito, né? Eu acho que no que diz respeito à desapropriação para a reforma agrária, além da relação direta do proprietário com a União, por meio do INCRA,
existe uma conflituosidade, né, do entorno, que são naturalmente os interessados nos assentamentos. Então, há uma conflituosidade diferente. Em relação à desapropriação urbana, o que a gente percebe normalmente é que há uma pluralidade, né, de proprietários, e isso dificulta muito a relação consensual, e de que decorre, às vezes, a necessidade de ingresso em juízo com a ação expropriatória. Mas, de qualquer modo, eu entendo que a grande questão é a questão da indenização. Eu me lembro que me surpreendeu uma vez um livro do professor Vicente Paula Mendes, cujo tema era indenização na desapropriação. E criou logo assim, um impacto. Por que só indenização? Porque, na verdade, é o grande imbróglio da desapropriação. E o que hoje existe como desafio é exatamente avançarmos na perspectiva de uma indenização que seja justa, mas com essa justeza na perspectiva do proprietário e na perspectiva do poder público. De um lado, a evitar que a pessoa tenha prejuízo em seu patrimônio, não prejuízo em relação aos seus sonhos especulativos, né? E, por outro lado, que não haja enriquecimento sem causa, que é, de resto, um princípio, né, do nosso direito civil, que é aportado ao Instituto da Desapropriação. Secretária, desembargador, muito obrigado pelas presenças. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e comentários, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@mages.com.br. Até a próxima semana.